Na tarde em que voltei para casa antes do previsto, encontrei minha esposa encostada na bancada da área gourmet, rindo baixo para o marido da nossa filha, enquanto ele ajeitava o colar dela com a intimidade de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. No celular dela, uma mensagem aberta dizia que eu seria levado para um lugar seguro em 9 dias. Eles achavam que eu era velho, lento e fácil de empurrar para fora da própria vida. Só esqueceram uma coisa: quem construiu aquela casa também sabia onde cada rachadura estava escondida. Você demorou, disse Doralice, sem tirar a mão do peito de Teobaldo. Ela não gritou, não fingiu susto. Apenas me olhou como se eu fosse o empregado que tinha entrado pela porta errada. Teobaldo passou a língua nos lábios, ajeitou a camisa de linho e deu um sorriso torto. Seu Quitério, o senhor precisa se controlar. Nessa idade, emoção demais faz mal. Fiquei parado no vão da cozinha. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o cheiro de protetor solar, café velho e mentira quente pela sala. Minha mão segurava a marmita que eu tinha comprado na esquina, feijão tropeiro ainda morno, farofa grudada na tampa. Eles estavam na minha casa, no meu piso, encostados no balcão que eu mesmo mandei instalar quando Doralice disse que queria receber a família com elegância. Doralice cruzou os braços. A aliança dela brilhou no dedo. Não faça cena, Quitério. Você já anda estranho faz tempo. Vai assustar os vizinhos. Teobaldo soltou uma risadinha pelo nariz. Ele nem entende direito o que viu. Amanhã vai dizer que confundiu tudo. Eu coloquei a marmita sobre a mesa. Devagar, sem bater, sem tremer. Doralice se aproximou um passo, a boca fina, os olhos duros. Você sempre foi pequeno. Pequeno no dinheiro, pequeno na cama, pequeno na coragem. Agora quer bancar o ofendido? Teobaldo olhou para ela e riu, como se minha humilhação fosse piada de boteco. Eu respirei uma vez. Continuem falando. A casa também escuta. O sorriso de Doralice morreu antes de chegar ao fim. Meu nome é Quitério Nóbrega de Alencastro. Eu tinha 62 anos. Trabalhava como restaurador de azulejos antigos em Olinda e passei metade da vida consertando fachadas que os outros deixavam apodrecer por dentro. Eu não era rico aos olhos de ninguém. Não usava relógio caro. Não falava alto em restaurante e não gostava de aparecer. Doralice sempre chamou isso de falta de ambição. Eu chamava de paz. Naquela tarde, eu tinha voltado para casa porque a chuva fechou o céu de Recife do nada e uma obra no bairro do Recife Antigo foi suspensa. Eu poderia ter ido direto para a oficina, poderia ter comido em qualquer balcão, mas comprei a marmita que Doralice gostava e decidi surpreender minha esposa. A surpresa fui eu. Teobaldo era casado com nossa filha, Iara. Bonito de vitrine, barbeado demais, camisa sempre aberta na medida certa. Vendia imóveis de luxo em Boa Viagem e falava com todo mundo como se estivesse entregando uma chave de cobertura, mesmo quando pedia dinheiro emprestado. Ele chamava Doralice de Dona Dora, na frente da família. Na minha frente dizia, minha sogrinha com voz de brincadeira. Atrás da porta, chamava pelo nome. Eu não sabia ainda havia quanto tempo. Só sabia que os dois não estavam improvisando. Havia 2 taças na pia. Uma toalha molhada jogada perto da porta da piscina. O batom dela estava borrado no canto, mas ela não fez questão de limpar. Teobaldo, sim, limpou a boca com o polegar. Rápido demais. Quitério, disse Doralice. Recuperando o tom de controle, você vai sentar, beber água e parar de imaginar coisas. Imaginar? Foi um abraço. Teobaldo veio conversar comigo. Iara anda fria. Ele estava abalado. Teobaldo baixou a cabeça, fingindo peso. É verdade. Eu estava mal. Dona Dora me acolheu. Acolheu com a mão na sua cintura? Perguntei. Doralice bateu a palma na bancada. Olha o seu tom. O tom é meu. A casa é minha. A vergonha é de vocês. Teobaldo ergueu o rosto. A máscara de genro educado caiu 1 centímetro. O senhor não vai ganhar nada com grosseria. A sua filha sabe que o senhor tem tido episódios. Ela sabe. A palavra episódios entrou na sala como faca. Doralice olhou de lado para ele. Pequeno, rápido, mas eu vi. Aquele olhar de quem pede silêncio porque o plano ainda não estava pronto. Que episódios? Perguntei. Ela mexeu nos brincos. Esquecimentos, irritação, coisas que você nega, mas todo mundo percebe. Todo mundo quem? Sua filha. Senti algo frio subir pela coluna, mas meu rosto não entregou. Eu tinha aprendido com azulejo antigo. Se você bate forte demais, quebra. Se pressiona no ponto certo, ele solta inteiro.
Yara percebeu isso sozinha. Teobaldo sorriu. A gente conversa. Família se preocupa. Família. A palavra saiu da boca dele suja. Doralice caminhou até a cadeira, pegou o celular, virou a tela para baixo. Tarde demais. Eu tinha visto a mensagem. Lugar seguro. Documento. Assinatura. Convencer a Yara. As palavras ficaram penduradas na minha cabeça como roupas encharcadas num varal. Você não devia mexer no meu celular, ela disse. Eu nem toquei. Mas Olhau, se estava aberto na minha mesa, entrou na minha casa junto com o resto do teatro. Teobaldo endireitou os ombros. O senhor está agressivo, e você está confortável demais. Ele deu um passo na minha direção. Cuidado. Doralice abriu os braços. Teatral. Está vendo? Está vendo como ele fica? Depois diz que a gente exagera. Eu olhei para ela. Não para Teobaldo. Para ela. A mulher com quem eu dividi cama, boletos, febre de criança, enterro de parente, domingo de feira, reforma de telhado, ano bom e ano ruim. Ali estava ela, usando minha calma como prova de fraqueza e minha reação como prova de loucura. Dora, eu disse. Baixo. Ela estreitou os olhos. O apelido antigo doeu nela. Não me chame assim. Então me diga como devo chamar uma esposa que planeja sumir com o marido antes de assumir o amante da filha. Teobaldo perdeu a cor. Doralice abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você não sabe do que está falando. Ainda não. Mas vou saber. Elariu curta. Você acha que assusta alguém? Um velho restaurador de parede? Você vive de joelho limpando o azulejo dos outros. A frase bateu mais forte do que deveria. Não pela ofensa, pela facilidade. Ela tinha guardado aquilo por anos. Teobaldo se aproximou da mesa e tocou na minha marmita. Vai esfriar, seu Quitério. Eu segurei o pulso dele. Não apertei. Só segurei o suficiente para ele entender que meu corpo ainda respondia. Tire a mão do meu almoço. Ele puxou o braço como se tivesse encostado em brasa. Doralice avançou. Não toque nele. Eu sorri sem vontade. Você defende rápido. Silêncio. A chuva bateu nas telhas de cerâmica. O quintal ficou cinza. A piscina tremia com gotas grossas. Parecia que o céu tinha decidido lavar a sujeira, mas a sujeira estava dentro. Vous subir, diz Doralice. Vai. Você não manda em mim. Não mandei. Só parei de impedir. Ela travou no primeiro degrau. Teobaldo olhou para ela, perdido. Eu vi ali a primeira rachadura. Os dois tinham ensaiado para um Quitério desesperado, gritando, quebrando prato, dando motivo. Não tinham ensaiado para um homem quieto. Doralice subiu. Teobaldo ficou. Escuta aqui, ele sussurrou. Inclinando o corpo para mim, ninguém vai acreditar no Senhor. Yara confia em mim. Doralice sabe conversar. O Senhor tem cara de quem já não lembra onde deixa a chave. Então pense bem antes de abrir a boca. Eu olhei para o relógio da parede. O ponteiro dos segundos engasgava. Eu precisava consertar aquilo fazia meses. Terminou? O Senhor vai se arrepender. Você chegou atrasado nessa frase. Ele saiu pela porta lateral, atravessando a chuva sem guarda-chuva. O carro dele, uma SUV branca financiada até o último parafuso, estava escondido 2 casas abaixo. Eu observei pela janela até ele entrar, bater a porta e arrancar cantando pneu no paralelepípedo molhado. Doralice desceu 20 minutos depois com roupa trocada, perfume reforçado e a cara limpa demais. Vamos conversar como adultos, ela disse. Adultos não escondem carro na rua de trás. Ela respirou pelo nariz. Teobaldo estava constrangido. Só isso. Claro. E você está perigoso. Para quem? Para você mesmo. Ela sentou na ponta do sofá, juntando os joelhos. Postura de entrevista. Era assim que ela ficava quando queria vender uma versão. Yara está preocupada. Eu também. Você anda desconfiado, calado, mexendo em papel velho, falando sozinho na oficina. Falo com peça antiga. Elas respondem melhor que gente mentirosa. Está vendo? Esse sarcasmo. Essa agressividade. Quer gravar? Ela piscou. Ok. Já que está montando laudo com frase solta. Quer gravar? A garganta dela se mexeu. Você está delirando. Peguei meu celular. Desbloqueei. Abri a câmera e coloquei sobre a mesa apontada para nós. Pronto. Delírio em alta definição. Ela levantou. Eu não vou participar desse circo. Mas do outro você participa. Que outro? O circo onde você finge ser esposa, ele finge ser genro. Yara finge que está tudo bem e eu faço o papel do velho inconveniente. Doralice pegou a bolsa. Vou dormir na casa de uma amiga. Qual? Você não controla meus passos. Nunca controlei.
Por isso você andou tanto. Ela parou na porta. O rosto dela endureceu de um jeito que eu conhecia. Quando Doralice percebia que não venceria pela doçura, virava vítima. Um dia você vai lembrar desta tarde e vai sentir vergonha. Eu só tentei cuidar de você. Cuidado estranho. Veio com taça, toalha molhada e genro sem camisa. Ela saiu batendo a porta. Eu fiquei sozinho. A casa fez aquele barulho de madeira úmida. O ar parecia pesado demais para entrar no pulmão. Peguei a marmita. Estava fria. Comi mesmo assim, garfada por garfada, sem sentir gosto. Não chorei. Não que eu fosse forte. É que a raiva tinha ocupado todo o espaço. Depois lavei o pote, sequei a pia e fui até a sala de segurança. Doralice nem lembrava que ela existia. Quando reformamos a casa, eu instalei câmeras discretas na entrada, garagem, corredor lateral e área gourmet porque a rua tinha tido furtos. Ela reclamou por uma semana, dizendo que parecia casa de paranoico. Depois esqueceu. Eu não esqueci. O computador velho demorou a ligar. A tela azulada iluminou meu rosto. Abri as gravações daquela semana. Teobaldo aparecia entrando pela lateral na segunda de manhã, na quarta à tarde, na sexta, enquanto eu estava na oficina. Sempre olhava para a câmera, mas nunca para cima. Achava que a lente estava queimada porque a luz vermelha não acendia. Eu mesmo tinha desligado a luz. Voltei mais dias, mais entradas, mais saídas. Doralice recebendo entrega de vinho. Teobaldo trazendo flores. Os dois rindo perto da piscina. Em uma gravação, ele beijou o pescoço dela antes de entrarem na sala. Em outra, ela apareceu com um envelope pardo e disse algo que a câmera não pegou. Ele fez sinal de assinatura no ar. Meu estômago virou. Baixei tudo em 2 pendrives. Depois abri a gaveta da escrivaninha. Havia recibos, carnês, comprovantes, notas de material de obra. Eu não procurava traição. Procurava plano. Encontrei no fundo, dentro de uma pasta com o nome Exames, um folheto de uma clínica de repouso em aldeia. Não era hospital. Era um condomínio fechado para idosos dependentes, com enfermagem, jardim bonito, quartos claros e mensalidade escrita em letras elegantes. R$ 7.800 por mês. Na margem, a letra de Doralice, avaliar resistência dele. Abaixo, letra de Teobaldo, grande e inclinada. Yara assina como responsável. Sentei devagar. A parte física da traição doeu, mas aquilo era outra coisa. Eles não queriam apenas me trair. Queriam me transformar em problema administrativo. Eu abri a segunda gaveta, onde guardava a cópia da escritura da casa. Não estava lá. Procurei no armário. Nada. No arquivo de documentos pessoais, a pasta do imóvel tinha sido remexida. Faltava a cópia autenticada, faltava o IPTU mais recente, faltava um contrato antigo de compra do terreno. Doralice tinha tirado. Meu celular vibrou. Era Yara. Atendi. Pai? A voz dela estava tensa. O Teobaldo me ligou. Fechei os olhos. Imagino. Ele disse que você ameaçou ele. Disse o que mais? Que encontrou uma mãe nervosa, tentou ajudar e você teve um surto. Eu caminhei até a janela. A rua brilhava molhada. E você acreditou? Ela ficou quieta 1 segundo a mais do que eu gostaria. Pai, eu não sei. O Theo estava abalado. A mãe também me mandou mensagem dizendo que você anda estranho. Estranho como? Desconfiado. Agressivo. Confuso com documentos. A palavra documentos me fez olhar para a gaveta vazia. Yara, onde você está? No consultório. Ainda tenho paciente. Yara era fisioterapeuta pélvica. Trabalhava muito, ganhava bem menos do que merecia e sustentava metade das fantasias de grandeza de Teobaldo sem perceber. Tinha a mesma teimosia minha e a mesma vontade da mãe de acreditar que tudo podia ser resolvido se ninguém falasse alto. Hoje à noite vem aqui, eu disse. O Theo pediu para eu não ir sozinha. Claro que pediu. Pai, venha se quiser ouvir. Se não quiser, continue ouvindo ele. Por que você está falando assim? Porque estou cansado de pedir licença para existir. Ela respirou fundo. Vou tentar passar aí. Não tente. Decida. Desliguei antes que minha voz quebrasse. A noite caiu pesada. Doralice não voltou. Yara também não apareceu. Às 10, recebi mensagem da minha filha. Hoje não dá. Amanhã conversamos com calma. Theo acha melhor todos juntos. Eu respondi. Quando todos mentem juntos, a calma vira ferramenta. Ela visualizou. Não respondeu. Passei a madrugada organizando provas. Não por vingança ainda.
por sobrevivência. Câmeras, mensagens que eu tinha visto, folheto da clínica, pasta desfalcada, horários, carros, tudo em sequência. Às 5 da manhã, fiz café, forte, sem açúcar. A casa parecia outra. Não porque Doralice tivesse ido embora por uma noite, mas porque eu finalmente via o que sempre esteve ali. A almofada que ela comprou com o cartão que eu pagava, a adega que eu não usava, o quadro caro que ela dizia ser investimento e que Teobaldo tinha indicado. A vida tinha sido decorada com pequenas humilhações. Às 8, fui até o cartório no centro de Olinda. A moça do balcão me reconheceu. Seu Quitério, quanto tempo? Veio autenticar alguma restauração? Hoje vim restaurar outra coisa. Ela sorriu sem entender. Pedi certidões atualizadas do imóvel, bloqueio de segunda via não autorizada e orientação sobre qualquer procuração recente em meu nome. Ela digitou, consultou, franziu a testa. O senhor assinou alguma procuração ampla recentemente? Meu corpo inteiro gelou. Não. Tem uma minuta em andamento. Ainda não foi registrada. Foi solicitada por uma advogada com poderes para a administração patrimonial. Consta seu nome como outorgante. Quem é a pessoa autorizada? Ela hesitou. Sua esposa, Doralice Bezerra Nóbrega. E quem pediu? Doutora Melina Vilar. Anotei o nome. Pode imprimir o protocolo? Posso. Mas o senhor precisa. Eu assino o que precisar. Só não assino aquilo. Saí do cartório com uma cópia carimbada e uma sensação amarga de sorte. Eles estavam perto, mais perto do que eu queria admitir. No caminho, parei em frente à Igreja do Carmo. Não entrei. Fiquei na calçada olhando a fachada antiga. Já restaurei pedaços de igreja, casarão, escola, teatro. Aprendi que uma rachadura não nasce grande. Ela começa fina, invisível. O dono pinta por cima. A chuva entra. O sal come. Um dia, a parede cai e todo mundo diz que foi de repente. Nada foi de repente. Fui à oficina. Meu ajudante Nathaniel estava lixando uma peça de azulejo azul e branco. Seu Quitério, o senhor tá com a cara de quem não dormiu. Dormir é luxo de quem não tem inimigo dentro de casa. Ele parou a lixa. Aconteceu alguma coisa? Eu quase contei. Mas Nathaniel era jovem, bom menino, boca limpa, coração quente. Gente assim quer ajudar e, tentando ajudar, faz barulho. Preciso que você cuide da entrega do casarão da Rua do Amparo. O senhor vai sair? Vou visitar uma advogada. Problema? Solução. A advogada se chamava Samara Furtado. Pequena, cabelo preso, olhar de quem já tinha ouvido todas as versões de mentira disponíveis no mercado. O escritório ficava numa sala discreta perto da Avenida Agamenon Magalhães, sem luxo, mas com ar-condicionado bom e pilhas de processos organizadas demais para serem enfeite. Ela ouviu sem me interromper. Quando mostrei as gravações, pediu licença, colocou fones e assistiu em silêncio. Quando chegou na parte de Teobaldo entrando pela lateral e Doralice puxando ele pela gola, ela tirou os fones. O senhor quer divórcio, proteção patrimonial ou guerra? Quero continuar dono da minha vida. Então são os três. Rostai Deila Ali. Posso gravar conversas na minha casa. Se o senhor participa da conversa, pode registrar para se defender. Mas não publique nada. Nada de rede social. Nada de grupo de família. A vingança que começa no impulso costuma terminar favorecendo o canalha. Eles estão tentando me declarar incapaz. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Aí muda o peso. O senhor precisa de avaliação médica independente, histórico bancário organizado, bloqueio preventivo em cartório e notificação formal. Também precisamos saber até onde sua filha entrou nisso. O nome de Iara doeu. Acho que foi manipulada. Achar o que achar. Fiquei em silêncio. Samara não suavizou. Seu Quitério, a parte mais cara de um processo não é honorário. É descobrir que algumas pessoas sabiam mais do que o nosso coração aceita. Eu aguento. Então guarde energia. Hoje ainda vamos protocolar oposição à procuração, solicitar alerta em cartórios e preparar uma ata notarial das imagens. O senhor tem patrimônio oculto? Olhei para ela. Tem uma conta de investimentos que Doralice não conhece. Valor relevante? Relevante o suficiente para mudar o tom dela. Samara não perguntou de primeira. Apenas pegou uma caneta. Está em seu nome? Sim, separado. Veio de uma indenização antiga e da venda de um terreno herdado do meu avô em Pesqueira. Nunca misturei com conta da casa. Excelente. Eu nunca tinha contado para Doralice sobre aquele dinheiro. Não por esperteza,
por cansaço. Anos antes, quando minha mãe morreu, vendi um terreno que ela tinha herdado. Na mesma época, uma construtora danificou peças raras de um acervo que eu estava restaurando e pagou o acordo depois de meses de briga. Somei tudo, investi em silêncio e continuei trabalhando como sempre. Doralice achava que eu era acomodado. Eu deixei. A ignorância dela era mais segura do que a ambição. Quanto? Samara perguntou. 2.400.000 mais ou menos. Ela levantou uma sobrancelha. Só uma. E eles acham que o senhor vive apertado, acham que eu sou fácil. Melhor ainda. Canalha que subestima a vítima escreve prova com a própria mão. Saí do escritório com tarefas. Médico geriatra. Psiquiatra forense particular. Cartório. Banco. Ata notarial. Cópia espelhada dos vídeos. Samara colocou ordem no incêndio. À tarde, Doralice voltou para casa como se fosse dona do roteiro. Onde você estava? Perguntou, jogando a bolsa no sofá. Trabalhando. Mentira. Fui à sua oficina. Então você também sabe investigar. Ela respirou fundo. Quitério, eu estou tentando evitar uma tragédia. A minha ou a sua? A nossa família está preocupada. A família está ocupada. Ela apertou os olhos. Você falou com um advogado? Falei com gente que lê antes de assinar. O maxilar dela endureceu. Você não tinha esse direito. De me defender? De transformar um mal-entendido em caso de polícia. Mal-entendido é trocar açúcar por sal. Você tentando me arrancar uma procuração não é mal-entendido. Ela ficou branca. Quase imperceptível. Mas ficou. Que procuração? A que ainda não nasceu, mas já tem nome, protocolo e advogada. Doralice segurou o encosto da cadeira. Você está mexendo onde não entende. Finalmente, ela apontou para mim. Você vai destruir sua filha junto. A frase acertou o centro. Ela sabia onde bater. Yara vai escolher onde fica. Yara vai ficar comigo. Ela sabe quem sempre cuidou de tudo emocionalmente nesta casa. Cuidou tão bem que levou o marido dela para a piscina. Doralice avançou um passo, olhos brilhando. Não fala assim. Por quê? A frase fica feia fora da boca de vocês. Ela levantou a mão. Não chegou a bater. Talvez porque a câmera da sala estava visível agora. Eu tinha virado uma delas de propósito. Ela viu. Você está gravando? Estou respirando. A câmera faz o resto. Você é doente. Doente não. Precavido. Ela pegou o celular. Digitou rápido. Minutos depois, Teobaldo apareceu no portão. Dessa vez, pela frente. Corajoso quando convocado. Posso entrar? Ele gritou. Não respondi da porta. Ele riu, olhando para os lados, preocupado com vizinhos. Vai me barrar na casa da família, minha casa. Doralice apareceu atrás de mim. Deixa de ser ridículo, Quitério. Não. Teobaldo aproximou o rosto da grade. O senhor está piorando a própria situação. A Yara está sabendo de tudo. Ótimo. Economiza correio. Ela está assustada. Com a verdade ou com a edição? Ele sorriu sem dentes. O senhor acha que vídeo sem contexto prova alguma coisa? Não. Por isso juntei o contexto. Doralice tocou meu braço. Para. Eu afastei. Não. Teobaldo bateu a mão na grade. Escuta aqui, velho. Eu tentei ser respeitoso, mas o senhor quer guerra. Se continuar, eu conto para todo mundo que o senhor ficou violento, que ameaçou sua esposa, que me atacou. Tenho marcas no braço. Do quê? Ele hesitou. O senhor me segurou. Quando tirou a mão da minha comida, Doralice fechou os olhos. Irritada. Theo, vá embora. Não, Dora. Ele precisa entender. Dora. O apelido antigo saindo da boca dele cortou mais do que beijo. Eu abri a porta só o suficiente para sair e ficar de frente com a grade. Entender o quê? Teobaldo aproximou o rosto. Que a vida mudou. Que ninguém aguenta mais o senhor. Que a Doralice merece um homem que faça ela se sentir viva. Que a Yara vai sofrer, mas vai superar. E que o senhor, se tiver juízo, aceita ajuda antes que a situação fique feia. Ajuda de quem? De profissionais. Pagos com a venda da minha casa? Ela congelou. Doralice Cicero. Cala a boca, Theo. Tarde. Obrigado, eu disse. Pelo quê? Ele cuspiu. Pela legenda. Apontei para a câmera nova no canto do muro. Instalada naquela manhã por Nathaniel. Ligada ao celular e ao gravador. Teobaldo olhou para cima. Doralice também. O silêncio dos dois foi a primeira música boa daquele dia. Yara chegou meia hora depois. O carro dela entrou torto, freou forte, e ela desceu com o jaleco amassado, cabelo preso de qualquer jeito, olhos inchados. O que está acontecendo aqui? Perguntou.
Doralice correu para ela. Filha, seu pai está gravando a gente, ameaçando, fazendo acusações absurdas. Teobaldo abriu os braços. Amor, eu tentei acalmar. Yara olhou para mim. Pai, eu queria abraçar minha filha. Queria puxar ela para dentro, fazer café, mostrar tudo devagar. Mas Doralice estava grudada no ombro dela. Teobaldo segurava a mão dela. E a verdade, quando entra em sala lotada, precisa falar alto. Entre diz, todos? Você. Eles já falaram bastante. Doralice soltou um riso ofendido. Você quer separar minha filha de mim? Quero devolver a ela o direito de ouvir sem coleira. Yara tirou a mão da mãe devagar. Eu vou entrar. Teobaldo segurou mais forte. Amor, não é seguro. Ela olhou para a mão dele. Solta. Ele soltou. Entramos na sala. Fechei a porta. Doralice ficou no jardim, andando de um lado para o outro. Teobaldo falava no celular, provavelmente com alguém que ainda acreditava nele. Yara ficou de pé. Não sentou. Me mostra. Sem rodeio. Minha filha. Abri o notebook. Mostrei uma gravação. Só uma. Doralice recebendo Teobaldo, beijando a boca dele, puxando-o para dentro enquanto eu estava fora. Yara não piscou. Quando o vídeo terminou, ela perguntou. Tem mais? Tem. Preciso ver. Não hoje. Ela levou a mão à boca. O corpo dela dobrou um pouco, mas ela não caiu. Eu conhecia aquela força. Era minha também. Há quanto tempo? Ela perguntou. Ainda estou descobrindo. E a clínica? Mostrei o folheto. Mostrei a anotação. Mostrei o protocolo da procuração. Ela pegou o papel com dedos duros. Minha assinatura? Queriam que fosse responsável. Eu falei com a clínica. Aquilo me atravessou. Quando? Semana passada. Theo disse que você estava perdendo noção, que a mãe estava com medo, que você tinha esquecido panela no fogo. Eu esqueci? Ela fechou os olhos. Eu não vi. Eu acreditei. Por quê? Porque ele chorou. Porque a mãe confirmou. Porque eu achei que, se os dois falavam a mesma coisa, era verdade. Dois mentirosos não viram verdade por fazerem coro. Ela mordeu os lábios até ficarem brancos. Eu sinto muito. Ainda não sente. Ainda está entendendo. A frase pareceu dura, mas ela recebeu como precisava. Lá fora, Doralice bateu na porta. Yara, não deixa ele envenenar você. Yara virou o rosto para a porta. Mãe, fica quieta. Foi a primeira vez na vida que ouvi minha filha mandar Doralice calar a boca. Teobaldo gritou. Amor, ele está manipulando. Yara caminhou até a porta e abriu. Você dormiu com minha mãe? Teobaldo virou estátua. Doralice colocou a mão no peito. Filha, não é assim. Eu perguntei para ele. Teobaldo respirou rápido. Yara, nossa relação já estava difícil. Você dormiu com minha mãe? Você não me ouvia mais. Você dormiu com minha mãe? Ele olhou para Doralice. Ela olhou para o chão. Yara deu uma risada sem som. Meu Deus. Teobaldo deu um passo. Amor, foi uma confusão emocional. Yara recuou. Não chega perto. Eu ainda amo você. Você ama armário cheio, carro financiado e mulher que paga boleto sem perguntar. Ele ficou vermelho. Doralice chorou na hora certa. Yara, eu errei. Mas você não sabe como era viver com seu pai. Frio, distante, sempre julgando. Minha filha olhou para ela. Então você escolheu meu marido. Não foi escolha. Eu falei baixo. Foi queda. Tropeçou nele 14 vezes? Doralice me fuzilou com os olhos. Yara ergueu a mão para mim. Pai, por favor. Ela precisava respirar. Eu calei. Teobaldo tentou tocar no ombro dela. Vamos para casa conversar. Ela se afastou como se ele tivesse lama nos dedos. Nossa casa? Yara. A casa que eu pago metade enquanto você almoça minha mãe? Ele abriu a boca. Fechou. Doralice se aproximou da filha. Você está em choque. Amanhã vai pensar melhor. Yara olhou para ela com uma calma terrível. Amanhã eu vou trocar a fechadura. Teobaldo arregalou os olhos. Você não pode me expulsar. Posso. O apartamento está no meu nome. Você só colocou espelho e mentira. Eu quase sorri. Quase. Foi nesse ponto que percebi que a história não seria só minha. A traição tinha 2 vítimas diretas e Yara precisava de seu próprio acerto de contas. Mas eu não podia transformar a dor dela em ferramenta da minha raiva. Precisava separar justiça de espetáculo. Difícil quando o sangue ferve. Naquela noite, Doralice não dormiu em casa. Teobaldo também não voltou para o apartamento, porque Yara chamou uma amiga, trocou a senha da fechadura eletrônica e colocou as roupas dele em sacos na portaria. Ele ameaçou chamar polícia. A portaria mostrou a autorização da proprietária, Yara. Ele saiu carregando as sacolas, xingando o porteiro. À meia-noite, minha filha me mandou uma mensagem.
Não consigo respirar. Respondi: abre a janela. Não abre a porta. Ela mandou um áudio chorando, mas sem palavras. Fiquei sentado na cozinha até amanhecer, ouvindo várias vezes, como se aquilo fosse um monitor cardíaco. No dia seguinte, Samara agiu. Protocolou oposição à procuração. Pediu ata notarial dos vídeos. Enviou notificação extrajudicial a Doralice, exigindo que ela desocupasse a casa ou se limitasse a um quarto sem acesso a documentos, sob pena de medidas protetivas patrimoniais. Pediu lista de cartórios onde qualquer ato em meu nome deveria ser recusado sem minha presença física e biometria. Fez também algo que achei exagerado até entender. Marcou avaliação cognitiva com 2 médicos. Eles querem narrativa de incapacidade, ela disse. Nós vamos dar laudo de lucidez antes que inventem um laudo de conveniência. Fui. Fiz teste de memória, atenção, orientação, linguagem. O médico perguntou data, endereço, nomes, cálculos simples, depois conversou comigo sobre trabalho. No fim, sorriu. Seu Quitério, se isso aqui é incapacidade, metade do Recife precisa de curatela. Guardei o laudo como quem guarda facão na gaveta. Doralice tentou voltar 2 dias depois com uma mala e uma amiga, Selmira, que sempre foi plateia fiel das versões dela. Vim buscar minhas coisas, disse Doralice. Óculos escuros grandes demais para o rosto. Entregou uma lista, respondi. Que lista? Lista do que é seu. Samara está no telefone. Nathaniel vai acompanhar como testemunha. Câmera ligada. Selmira bufou. Que humilhação, Quitério. Depois de tantos anos. Olhei para ela. Humilhação é visitar genro na área gourmet. Inventário é organização. Doralice tirou os óculos. Você virou um monstro. Não. Só parei de servir café para vampiro. Ela entrou dura. Pegou roupas, sapatos, maquiagem, joias que eram dela. Tentou pegar um envelope na gaveta do quarto. Esse fica, eu disse. E-me? É escritura. Eu guardei. Você escondeu. Selmira filmava com o celular. Pode filmar, falei. Comece pela parte em que ela tenta levar documento de imóvel em meu nome. Selmira abaixou o aparelho. Doralice jogou o envelope na cama. Você vai se arrepender de me tratar assim. Eu me arrependi foi de tratar bem. Ela ficou imóvel, como se a frase tivesse acertado no osso. Teobaldo me ama, disse. Do nada. Então peça para ele financiar sua mudança. Foi baixo, foi cruel, foi merecido. A amiga dela puxou a mala. Doralice saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a cidade pequena dentro da cidade grande começou a trabalhar. Olinda tem rua estreita, janela aberta e ouvido treinado. Em menos de uma semana, todo mundo sabia que Doralice tinha saído de casa. Em 2, sussurravam que Teobaldo estava morando num flat barato perto de Piedade. Em 3, uma corretora conhecida me ligou sem querer, achando que falava com Doralice, perguntando se a venda discreta da casa ainda interessava. Eu gravei a ligação. Depois enviei para Samara. Perfeito, ela disse. Eles estavam tentando vender antes de ter poder para isso. Isso é crime? Pode ser tentativa de fraude patrimonial. Mesmo que não vire penal pesado, pesa no divórcio e na reputação profissional dele. A palavra reputação acendeu uma lâmpada. Teobaldo vivia de imagem. Carro limpo, camisa passada, story em restaurante, legenda sobre família, confiança e conquista. Ele vendia apartamentos caros para pessoas que queriam acreditar em homens firmes. Um corretor que dormia com a sogra, manipulava a esposa e tentava empurrar o sogro para uma clínica não era exatamente um bom garoto propaganda. Não quero publicar vídeo, eu disse. Ainda bem, mas quero que a verdade chegue onde precisa. Samara sorriu pela primeira vez com gosto. Aí estamos falando minha língua. O plano não foi escandaloso, foi cirúrgico. Primeiro entramos com divórcio litigioso com pedido de preservação de provas. Depois Yara entrou com separação e ação de danos morais contra Teobaldo, anexando apenas o necessário. Em seguida, Samara enviou uma notificação ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, relatando possível conduta antiética ligada à tentativa de negociação de bem sem autorização do proprietário. Nada de xingamento, nada de drama, documentos, datas, protocolos, prints. Teobaldo me ligou no mesmo dia. O que o senhor fez? A voz dele tremia. Especifique. Tenho feito muita coisa correta. O senhor mandou denúncia para o conselho. Eu? Minha advogada enviou fatos. O senhor quer acabar comigo? Não.
Você começou esse serviço sozinho. Eu preciso trabalhar. Yara também precisava de marido. Eu precisava de esposa. Nem por isso você respeitou. Ele respirou pesado. Retira isso. Não. Eu conto que o senhor gravou tudo. Conte. Leve cópia. Seu velho miserável. Miserável era a versão que você preferia de mim. Ele ficou quieto. Como assim? Nada. Continue descobrindo. Desliguei. Doralice veio no dia seguinte. Sem amiga. Sem óculos. Sem teatro grande. Só raiva. Você denunciou Teobaldo. Eu denunciei fatos. Ele pode perder a carteira. Devia ter cuidado melhor da profissão e do zíper. Ela me deu um tapa. Foi rápido. Seco. Minha bochecha queimou. Eu não reagi, nem levantei a mão. Apenas apontei para a câmera. Doralice olhou. O rosto dela se desfez. Quitério, obrigado por atualizar o processo. Ela começou a chorar. Você está me provocando. Não. Você está se revelando. Ela caiu sentada na cadeira da varanda. Eu não tenho para onde ir. Tenho o homem que te ama. Ele está sob pressão. Amor frágil. Não aguenta protocolo. Ela enxugou o rosto com raiva. Você não entende. Eu passei anos invisível do seu lado. E resolveu ficar visível na cama da sua filha. Ela se levantou. Para de falar da Yara como se eu não sofresse por ela. Você sofre pelo reflexo. Não pelo corte. Eu sou mãe. Hoje isso é cargo. Não prova. Ela me encarou com ódio puro. Você sempre teve essas frases prontas. Guardou tudo para me humilhar? Não. Aprendi agora. A dor melhora o vocabulário. Doralice saiu cambaleando. Pela primeira vez, não parecia vilã de novela. Parecia uma mulher que tinha apostado a casa inteira numa roleta quebrada. O meio da história chegou numa sexta à noite, quando Yara apareceu na minha porta com 2 sacolas de mercado e olhos sem maquiagem. Trouxe sopa, disse. Para mim? Para nós. Eu não queria ficar sozinha. Comemos na cozinha. Ela falava pouco. Eu também. A sopa estava salgada, mas quente. Em certo momento ela olhou para o corredor onde as fotos de família ainda estavam penduradas. Vai tirar? Ainda não decidi. Eu olho e fico com vontade de rasgar. Então não olhe por enquanto. Ela mexeu a colher. Pai, eu assinei um formulário da clínica. Meu peito apertou. Qual? Pré-cadastro. Theo disse que era só para garantir vaga caso você piorasse. Eu não li tudo. Só assinei porque estava atrasada para atender. Coloquei a colher na mesa. Yara. Oisai. Você entende o tamanho disso? Entendo agora. Não. Ainda não. Você emprestou seu nome para me tirar da minha casa. Ela chorou em silêncio. O pior tipo. Eu achei que estava te protegendo. Demim, do que eles disseram que você estava virando. Eu me levantei. Caminhei até a janela. Lá fora, a rua estava vazia. Um cachorro latia distante. Quem está assistindo essa história agora, talvez ache que eu fui duro demais com minha própria filha. Você teria perdoado rápido ou teria fechado a porta? Yara não respondeu. A pergunta não era para ela. Voltei à mesa. Você vai entregar tudo para Samara. Mensagem, áudio, formulário, nome de quem te atendeu. Tudo. Vu. E vai fazer terapia. Ela limpou o rosto. Isso é condição para você falar comigo? Não. É condição para você voltar a falar consigo mesma sem a voz dele no meio. Ela assentiu. Pai, você está diferente. Estou atrasado. Para quê? Para ser tratado como pessoa. Ela pegou minha mão. Eu deixei. Não perdoei tudo ali, mas deixei. Às vezes, o primeiro passo não é abraço. É não retirar a mão. Com o formulário assinado por Yara, o castelo deles começou a perder parede. A clínica confirmou que Doralice, Teobaldo e Yara tinham participado de uma videochamada. Confirmou também que Teobaldo conduziu a conversa e descreveu comportamento instável, resistência e possível agressividade da minha parte. Quando a representante soube que eu tinha laudos recentes e que não havia diagnóstico, ficou nervosa. Samara pediu declaração formal. A clínica entregou com linguagem defensiva, mas entregou. Teobaldo tentou se antecipar. Postou nas redes uma foto antiga com Yara e escreveu: às vezes, amar também é suportar injustiças em silêncio. Nos comentários, gente mandou força, coração, mãos em oração. Doralice curtiu. Yara viu e tremeu. Posso responder? Perguntou. Pode, eu disse, mas não com sangue quente. Ela escreveu uma frase só. Silêncio não combina com quem mentiu para a esposa, para o sogro e para a própria família. Sem detalhes, sem nome da mãe, sem print. Mas a cidade entendeu o cheiro. Teobaldo apagou a postagem em 20 minutos.
Tarde demais. Print corre mais que arrependimento. Na segunda, a imobiliária onde ele trabalhava chamou reunião. Na terça, ele me ligou de novo. O senhor destruiu minha vida. Não. Eu tirei o tapete. O buraco já era seu. Eu vou processar vocês. Entre na fila. A Yara está sendo manipulada por você. Antes por mim com prova do que por você com mentira. Ele soltou uma gargalhada quebrada. O senhor se acha justo? O senhor escondeu dinheiro da própria esposa a vida inteira. Ali estava. A notícia chegou. Te contaram? Doralice contou. 2.400.000 reais. O senhor fingiu ser pobre. Eu nunca fingi. Só não anunciei. Isso é traição também. Não. Traição é usar meu suposto vazio financeiro para me descartar. Meu silêncio era seguro. O de vocês era arma. Ele ficou respirando no telefone. Doralice tem direito. Ela vai pedir. O juiz vai responder. O senhor vai morrer sozinho com esse dinheiro. Melhor do que acompanhado por ladrão emocional. Desliguei. A audiência preliminar do divórcio aconteceu numa sala fria do fórum. Doralice chegou com roupa branca, cabelo preso, expressão de vítima cansada. O advogado dela, Dr. Álvaro, tinha voz macia e pasta cara. Teobaldo não deveria estar lá, mas apareceu no corredor, fingindo apoio moral. Yara ficou do meu lado. Não segurou minha mão, mas ficou. Doralice chorou antes da hora. Eu só queria que ele fosse cuidado, disse ao conciliador. Quitério sempre foi fechado, difícil, e nos últimos meses se tornou instável. Eu tive medo. Samara abriu uma pasta. Temos laudos médicos recentes atestando plena capacidade civil, cognitiva e emocional do senhor Quitério. Álvaro pigarreou. Laudos particulares. Se quiserem perícia judicial, pediremos. E juntaremos também vídeos da senhora Doralice em encontro íntimo com o genro, protocolos de procuração patrimonial não assinada pelo meu cliente, cadastro em instituição de longa permanência e contato com corretora sobre imóvel sem autorização do proprietário. Doralice baixou o rosto. O conciliador ajeitou os óculos. Doutor Álvaro, ele falou menos macio. Talvez possamos buscar um acordo reservado. Samara olhou para mim. Meu cliente aceita acordo desde que preserve a casa, seus investimentos exclusivos e sua honra. A senhora Doralice retira qualquer alegação de incapacidade e assina a declaração de que não possui autorização para negociar bens em nome dele. Doralice ergueu a cabeça. Eu não vou sair sem nada. Eu falei pela primeira vez. Você já saiu com a verdade. É mais do que trouxe. Ela me olhou como se quisesse me morder. Eu fui sua esposa por décadas. Quando parou, a sala calou. Ela não respondeu. Álvaro pediu intervalo. No corredor, Teobaldo tentou falar com Yara. Amor. Ela virou devagar. Não use essa palavra. A gente precisa conversar longe do seu pai. Tudo que você quis longe do meu pai virou crime ou vergonha. Ele engoliu seco. Você está exagerando. Seu pai está usando você para se vingar da sua mãe. Yara deu um passo para perto dele. A voz dela saiu baixa, lisa. Teobaldo, você dormiu com a mulher que me deu à luz. Não existe vingança que alcance a sua falta de nojo. Ele ficou pálido. Eu olhei para minha filha e vi o momento em que ela voltou para si. Doralice ouviu. Os olhos dela encheram. Mas não de remorso, de raiva por ter sido dita em público. Yara, ela sussurrou. Não fala comigo hoje, respondeu minha filha. Voltamos para a sala. O acordo não saiu. Melhor. Certas pessoas precisam do processo inteiro para entender que não controlam mais o tempo. Os meses seguintes foram de papel, audiência, mensagem filtrada por advogado e fofoca elegante. Teobaldo foi suspenso temporariamente pela imobiliária enquanto o conselho avaliava a denúncia. Não perdeu tudo de imediato, mas perdeu o brilho. Sem comissão, sem postura, sem carro lavado todo dia, virou um homem comum devendo caro. Doralice descobriu que paixão não paga aluguel quando a reputação atrasa. Ela alugou um apartamento pequeno em Casa Amarela. Me mandou mensagem uma vez. Preciso conversar sem advogado. Respondi. Então converse com o espelho. Foi cruel. Eu sei. Mas naquele momento, se eu abrisse uma fresta, ela entraria com o sofá. Teobaldo tentou reatar com Yara depois que Doralice começou a cobrar dele estabilidade. Eu errei, disse ele num áudio que Yara me mostrou. Sua mãe me confundiu. Ela é intensa, manipuladora. Você sabe como ela é. Eu e você podemos recomeçar. Yara ouviu até o fim sem expressão. Ele joga a culpa nela agora, disse. Canalha troca de pele quando a antiga rasga. Posso mandar isso para o processo? Dave. Ela mandou. O áudio destruiu qualquer narrativa de amor puro entre os dois.
Doralice soube e apareceu na minha oficina, furiosa. Eu estava limpando uma peça rara de azulejo português, luvas nas mãos, máscara no queixo. Nathaniel estava no fundo, separando o material. Ela entrou sem pedir licença. Você virou minha filha contra mim. Eu? Teobaldo mandou currículo da própria covardia. Yara me bloqueou. Ela desbloqueia quando quiser. Ou nunca. Você está gostando. Coloquei o pincel no pote. Doralice, houve uma época em que eu teria vendido meu silêncio para manter nossa família inteira. Hoje eu não vendo nem por atacado. Família? Você destruiu a família. Não, eu acendi a luz. Quem estava pelado reclamou. Ela olhou em volta com desprezo. Você se acha grande aqui, cercado de caco velho. Peguei um azulejo quebrado, mostrei a ela. Isso aqui tem mais dignidade que vocês. Quebrou por acidente, não por escolha. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Eu quero minha parte do dinheiro. Peça ao juiz. Eu sei que herança e indenização podem ser discutidas se mantiveram a família. Esse dinheiro nunca pagou sua taça de vinho. Você mentiu. E eu sobrevivi. Você me testou. Não. Eu te dei uma vida simples e observei o que você fez quando achou que simples era pouco. Ela se aproximou da bancada. Eu poderia ter sido feliz se você tivesse me contado. Comigo ou com o saldo? Ela levantou a mão de novo. Nathaniel apareceu atrás dela. Dona, a câmera daqui pega som também. Ela abaixou a mão. Sorri sem alegria. Todo mundo aprende. Ela saiu. Nathaniel ficou me olhando. Seu Quitério, desculpa, mas que mulher abusada. Não fale assim. Desculpa. Não é por ela. É por mim. Ainda estou aprendendo a ouvir a verdade sem virar veneno. Ele assentiu, sem entender totalmente. Nem eu entendia. O julgamento parcial sobre a casa veio primeiro. Como o imóvel tinha sido comprado durante o casamento, Doralice tinha tese para pedir parte, mas a tentativa de alienação sem consentimento, a ocultação de documentos, a procuração suspeita e as alegações falsas de incapacidade pesaram. O juiz determinou uso exclusivo temporário para mim e proibiu qualquer negociação sem autorização judicial. Não era vitória final, mas era trava. Doralice saiu do fórum chorando para uma câmera de celular que ninguém admitiu estar segurando. O vídeo apareceu em grupo de bairro. Mulher abandonada por marido rico após anos de casamento. A legenda tentava me pintar como monstro. Por 2 horas, alguns conhecidos mandaram mensagens frias. Deus vê tudo. Dinheiro muda as pessoas. Pense na sua esposa. Samara me ligou. Não responda. Não vou. Yara quer responder. Segura ela. Já segurei. No dia seguinte, sem xingamento, sem exposição íntima, Samara publicou uma nota jurídica curta em nome do escritório, sem detalhes escabrosos. O senhor Quitério Nóbrega de Alencastro informa que todas as questões familiares tramitam sob análise judicial, com provas documentais de tentativa de disposição patrimonial indevida e alegações infundadas sobre sua capacidade civil. Qualquer afirmação falsa será tratada pelas vias legais. A nota era Gelo. Funcionou. Quem tinha compartilhado o vídeo apagou. Quem tinha comentado, Deus vê tudo, sumiu. Teobaldo, que provavelmente alimentou a história, recebeu notificação por difamação. Doralice também. A vingança mais eficiente não foi gritar. Foi deixar a mentira com medo de continuar andando. No processo de Yara, Teobaldo tentou alegar que ela o expulsou injustamente, que o casamento já estava morto, que ele buscou acolhimento emocional com Doralice. O juiz quase não reagiu, mas a escrevente olhou para baixo para não mostrar o rosto. A frase era tão nojenta que parecia escrita por alguém que tinha esquecido que mãe e esposa não são cargos substituíveis. Yara depôs firme. Eu fui enganada. Ele me convenceu de que meu pai estava doente. Eu assinei pré-cadastro de clínica achando que protegia minha família. Enquanto isso, ele mantinha relação com minha mãe e participava de tentativa de tomar decisões patrimoniais sobre meu pai. O advogado de Teobaldo perguntou, a senhora tem raiva dele? Yara respondeu, tenho prova. A raiva veio depois. Eu quase bati palmas. Teobaldo perdeu direito a qualquer pedido financeiro. Saiu do casamento com dívidas próprias, roupas em saco e nome arranhado. Yara manteve o apartamento, que já era dela antes da união formal. Ele tentou recorrer, claro. Gente como ele não aceita perder. Só pausa para procurar outro bolso. Doralice e Teobaldo tentaram ficar juntos por mais um tempo. Foi a parte mais irônica. Sem segredo, sem piscina escondida, sem almoço roubado, o grande romance virou boleto,
ciúme e acusação. Uma conhecida de Doralice, que ainda frequentava o mesmo salão, contou para Selmira, que contou para meio mundo, que Doralice tinha pego Teobaldo mandando mensagem para uma cliente. Doralice fez escândalo no estacionamento de um supermercado em Parnamirim. Chamou ele de aproveitador. Ele respondeu que ela era velha demais para bancar a adolescente apaixonada. Alguém filmou. Dessa vez, eu não precisei fazer nada. O vídeo chegou até mim por 3 pessoas. Apaguei sem assistir até o fim. Não por nobreza, por saciedade. Uma tarde, quase 8 meses depois da descoberta, recebi carta do advogado de Doralice propondo acordo. Ela abriria mão de discutir meus investimentos, aceitaria valor limitado pela parte dela em bens comuns e assinaria declaração retirando qualquer alegação de incapacidade. Em troca, eu não avançaria com pedido de indenização maior por dano moral e fraude patrimonial. Samara leu comigo. É um bom acordo. Não é a destruição total, mas é controle de dano a seu favor. Você acha que devo aceitar? Como advogada, sim. Como pessoa vingativa, eu pediria para continuar. Mas vingança tem custo. O senhor quer pagar mais quanto para ver ela sangrar? Pensei bastante. Em outro momento eu teria dito tudo, mas já estava cansado de viver olhando para trás. A guerra tinha me devolvido o terreno. Agora eu precisava decidir se construiria alguma coisa ou se ficaria patrulhando ruína. Aceito, eu disse. Com uma condição. Qual? A declaração dela precisa incluir que nunca houve diagnóstico de incapacidade, que ela participou de tratativas sem minha autorização e que se compromete a não falar publicamente do caso. Samara sorriu. Mic drop, em formato de cláusula. Assinamos semanas depois. Doralice apareceu no escritório magra, elegante por esforço, olhos fundos. Não olhou para mim até o fim. Quando pegou a caneta, a mão dela tremia. Quitério disse antes de assinar, você podia ter me poupado de tudo isso. Eu olhei para ela. Eu poupei por anos. Foi aí que você se sentiu livre para piorar. Ela fechou a boca. Assinou. Teobaldo não teve acordo bonito. O conselho aplicou sanção. A imobiliária encerrou o contrato e o nome dele ficou difícil nos círculos onde confiança vale mais que lábia. Ele começou a vender consórcio pela internet, depois sumiu para João Pessoa, depois apareceu em stories motivacionais falando de recomeço. Gente como ele chama consequência de fase. Yara demorou a se recompor. Não foi final de novela. Teve crise de pânico no mercado quando viu uma mulher com perfume parecido com o da mãe. Teve noite em que apareceu na minha casa só para sentar no sofá sem falar. Teve dia em que me culpou por não ter contado sobre o dinheiro, depois pediu desculpa, depois ficou com raiva de novo. Cura não anda em linha reta. Eu também não virei sábio do nada. Às vezes, eu acordava com vontade de ligar para Doralice e perguntar em que minuto exato ela deixou de me ver como marido. Às vezes, sentia falta do som dela mexendo na cozinha. Sentia raiva de sentir falta. Sentia vergonha da raiva. Depois levantava, fazia café, ia para a oficina e lembrava que a saudade mente quando a rotina acaba. Vendemos a casa depois que o processo permitiu. Não para financiar fuga de ninguém. Vendemos porque eu não queria morar dentro de uma cena de crime emocional. Minha parte, somada ao dinheiro que já tinha, me permitiu comprar uma casa menor em Gravatá, com varanda, oficina nos fundos e vista para um pedaço de serra que amanhece coberto de neblina. Yara ficou em Recife, perto do trabalho, mas vinha aos domingos. Não todos. O suficiente. Na mudança, encontrei uma caixa de fotos. Doralice, jovem, segurando Yara bebê. Eu de cabelo preto, camiseta manchada de tinta, nós 3 na praia de Porto de Galinhas, rindo de alguma coisa que não lembro. Sentei no chão e fiquei olhando. Yara entrou e parou na porta. Quer jogar fora? Não hoje. Dói. Dói porque foi verdade em algum momento. Ela sentou ao meu lado. Você acha que ela amou você? Pensei antes de responder. Acho. Mas tem gente que ama enquanto convém a imagem que faz de si mesma. Quando a imagem muda, ela troca a pessoa para não trocar o espelho. Yara encostou a cabeça no meu ombro. Eu tenho medo de virar ela. Então não vire quando for fácil. Como? Leia antes de assinar. Pergunte antes de acreditar. E nunca use sofrimento como desculpa para destruir inocente. Ela ficou quieta. Pai. Obrigada por não me jogar fora. E pensei. Ela riu chorando. Sério? Sou seu pai, não santo. E por que não jogou? Porque você voltou para a verdade quando viu.
Sua mãe tentou processar a verdade por danos morais. Yara riu de verdade pela primeira vez em meses. O tempo passou. 1 ano depois, minha oficina em Gravatá começou a receber encomendas de pousadas, igrejas pequenas, casas antigas. Nathaniel vinha 2 vezes por semana me ajudar e reclamava da estrada, mas gostava do silêncio. Eu passei a dar aulas curtas sobre restauração para jovens aprendizes. Não por dinheiro, por prazer de ensinar algo que não mente. Azulejo quebrado não finge estar inteiro. Você olha, assume a rachadura e trabalha. Doralice me escreveu uma carta. Não mensagem, carta. Reconheci a letra antes de abrir. Deixei sobre a mesa 2 dias. Quando li, ela dizia que estava morando sozinha, que Teobaldo tinha desaparecido deixando dívidas emocionais e pequenas contas, que ela fazia terapia, que entendia parte do mal causado. A palavra parte me fez sorrir triste. Ainda negociava com a culpa. No fim pediu perdão. Não pediu dinheiro. Isso me surpreendeu. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Perdão para mim, naquele momento, não era ponte, era fronteira. Eu podia não desejar o mal dela sem permitir que ela voltasse a caminhar pela minha sala. Meses depois, encontrei Doralice por acaso no mercado de São José. Eu tinha ido comprar ferramentas antigas de um vendedor que conhecia. Ela estava escolhendo tecido, sem maquiagem pesada, cabelo mais curto, roupa simples. Quando me viu, pareceu menor. Quitério. Doralice. Ela olhou para minha sacola. Continua restaurando? Continua. Eu vi uma matéria sobre sua oficina. Ficou bonita. Obrigado. Ela apertou o tecido entre os dedos. Yara fala comigo de vez em quando. Oisai. Ela é dura, aprendeu com os melhores e os piores. Doralice baixou os olhos. Eu mereci. Não respondi. Ela respirou, como quem atravessa água fria. Eu sinto falta da nossa casa. Eu também senti. Depois passou. Sente falta de mim? A pergunta veio sem sedução. Só cansaço. Olhei para ela. A mulher que eu amei ainda estava ali em algum canto, soterrada pela mulher que me traiu. Isso é o que confunde a gente. Ninguém vira monstro todos os dias. Às vezes, monstros compram tecido no mercado e falam baixo. Sinto falta de quem eu achava que você era. Ela fechou os olhos. Uma lágrima caiu, discreta. Isso é pior. É mais exato. Ela assentiu. Você está feliz? A pergunta repetida. Agora sem desafio. Estou em paz. É diferente? Muito. Eu não estou. Procure paz, sem roubar a de ninguém. Ela riu com tristeza. Agora você fala bonito. Agora eu falo necessário. Nos despedimos sem abraço. Saí para a rua quente, barulhenta, cheia de buzina, vendedor, cheiro de coentro e maresia. Pela primeira vez, encontrei Doralice e não voltei para casa tremendo. Foi quando entendi que a vitória não era vê-la destruída, era vê-la e continuar inteiro. Yara reconstruiu a vida devagar. Voltou a estudar, especializou-se, abriu um pequeno espaço próprio de fisioterapia. No dia da inauguração, ela me pediu para pendurar uma placa na parede. Fui com furadeira, trena, nível e aquele orgulho bobo de pai que a gente tenta esconder para não constranger. Mais para a direita ela disse, está no nível. Visualmente, pai. Visualmente torto é moda de arquiteto. Ela riu. Depois ficou séria. Mãe, vem hoje. Parei com a furadeira na mão. Você quer que eu vá embora? Não. Quero que vocês existam no mesmo lugar sem incêndio. Posso tentar. Doralice chegou com flores. Simples amarelas. Não tentou me abraçar. Entregou para Yara e disse, está lindo, filha. Yara chorou. Doralice chorou. Eu fingi ajustar a placa para dar privacidade. Teobaldo não apareceu. Ninguém mencionou o nome dele. Às vezes, a melhor limpeza é parar de chamar o rato para a cozinha. Naquela noite, voltando para Gravatá, pensei em tudo. O almoço interrompido, a área gourmet, a mensagem no celular, a clínica, a procuração, o fórum, a oficina, a carta, a pergunta sobre felicidade. A vida não me devolveu os anos perdidos, mas me devolveu algo mais raro, o comando dos anos restantes. Não virei homem cruel. Também não virei homem bonzinho. Virei um homem com portão. Quem entra, respeita a casa. O que fiz com Doralice e Teobaldo foi duro. Usei lei, prova, silêncio estratégico e a reputação que eles mesmos colocaram em risco. Não inventei mentira. Não espalhei cena íntima. Não precisei bater em ninguém. Só coloquei cada documento no lugar certo e deixei que a verdade fizesse o serviço que minha raiva queria fazer com as mãos.
Algumas pessoas chamaram isso de frieza. Outras chamaram de justiça. Yara, um dia, chamou de a única forma de nos salvar sem nos transformar neles. Eu não sei qual nome é melhor. Hoje, quando acordo cedo e abro a oficina, o sol bate nas caixas de azulejo antigo e cada peça quebrada parece me lembrar a mesma coisa. Restauração não apaga a rachadura. Ela impede que a rachadura mande no resto da parede. Se eu tivesse explodido naquele primeiro dia, eles teriam usado minha explosão como chave da cela. Se eu tivesse implorado, teriam usado minha dor como tapete. Se eu tivesse fingido que não vi, talvez hoje eu estivesse numa clínica bonita, tomando remédio que não precisava, enquanto minha casa era vendida e meu nome virava assinatura em papel alheio. Então eu escolhi o caminho frio. Escolhi gravar, provar, bloquear, denunciar, processar e no fim sair vivo da história que tinham escrito para me apagar. Agora eu pergunto a vocês, com a calma que me custou quase tudo, eu fui longe demais ao destruir a reputação deles usando apenas a verdade, ou fiz exatamente o que qualquer homem traído deveria fazer para recuperar a própria vida?